Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos os internautas, aos companheiros do CETJ, aos benfeitores espirituais que conduzem a nossa vida, que conduzem esta casa, a todos aqueles estudiosos da doutrina espírita, e a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho. Hoje nós vamos continuar tratando do capítulo 9, da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que fala da interferência dos espíritos no mundo material. Lembrando que na questão 459, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se os espíritos interferem em nossas vidas, ao que eles respondem, muito mais do que nós supomos. Em verdade, são eles que nos dirigem. Provavelmente, companheiros antes de nós já percorreram esse capítulo todo, que é um capítulo extenso, tem 101 questões, e trataram de outras questões, diferentes das que nós vamos tratar. Nós vamos falar dos anjos protetores. E nos coube 5 perguntas, a 517 até a 521. Na 517, Kardec pergunta aos espíritos se haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la. E a resposta deles é interessante, porque eles dizem que alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Guardemos essa palavrinha, afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Então, antes da gente tentar entender essa resposta dos espíritos, tanto quanto a pergunta de Allan Kardec, a gente vai tentar definir o que é família, segundo o entendimento da doutrina espírita. Então, família aqui na Terra é sinônimo de confusão, e essa é a definição da Rosana. Porque os benfeitores espirituais, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, eles dizem que o egoísmo, principalmente, e o orgulho também, são os mais radicais defeitos que nós temos enquanto encarnados neste planeta. E desses 2 vícios, desses 2 defeitos, deriva todo o mal. Se a gente perscrutar todos os males da humanidade, a gente vai ver que no fundo de todos eles tem o orgulho e tem o egoísmo. Eles dizem: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Eles continuam nos dizendo: quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E o egoísmo, é necessário então a gente extirpar o egoísmo de dentro de nós e substituí-lo pelo amor e pela caridade. Mas a gente vai dizer que extirpar o egoísmo não é uma tarefa fácil. E a gente encontra um monte de justificativas para pensarmos, em primeiro lugar, em nós, em segundo, em terceiro, em quarto, pensar naqueles que estão mais próximos de nós, ou seja,
na base das nossas relações está o egoísmo muito presente. E Deus, nosso Pai, conhecendo profundamente as nossas fragilidades, as nossas dificuldades e, sobretudo, os perigos a que o egoísmo nos expõe, impedindo ou dificultando o nosso progresso, ele criou um mecanismo muito inteligente para nos auxiliar a combater esse vício. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício. Muitas vezes, nas famílias, e isso é muito comum aqui no planeta, os membros que a compõem são de espíritos não tão simpáticos, não tão amigos. E muitas das vezes, os membros das nossas famílias são nossos inimigos, ou nós somos os inimigos deles, considerando as relações que tivemos em outras existências. Mas o próprio laço biológico, os próprios laços consanguíneos, atenuam em nós esse egoísmo. Quer ver um exemplo? Digamos que a gente não se dê bem com algum membro da família. A gente pode brigar com esse membro, a gente pode falar mal, a gente pode esculhambar. Mas se vier alguém de fora falar desse membro da nossa família, aí a gente vira bicho. Ou seja, a gente começa a treinar o término desse egoísmo. A gente começa a combater o egoísmo na própria família. Quando nós nos tornamos pais e mães, e avós e avós, ou padrinhos e madrinhas, às vezes a gente abre mão do nosso conforto, das nossas necessidades, dos nossos sonhos, para beneficiar aqueles que estão mais diretamente ligados aos nossos laços consanguíneos. Então, não é bacana a família? Mas eu disse, e isso é uma definição de família da Rosana, que família aqui na Terra é confusão. Por quê? É muito difícil, é como achar uma agulha num palheiro. A gente encontrar uma família aqui no planeta Terra, segundo as propagandas de margarina. Ou, segundo as reportagens da revista Cara, ou de qualquer outro desses meios de comunicação. Essas famílias que se nos apresentam nesses lugares, não são famílias que são efetivamente famílias perfeitas, onde tudo é coberto com chantilly. Isso não é verdade. No íntimo das nossas famílias, existe muita discussão, existe muita briga, existe muitas dissensões, existem muitas, às vezes, muitos sentimentos ruins, muitos sentimentos contrários à caridade. Então, quando os espíritos dizem para a gente que alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Então, vamos pensar, todos os membros de uma mesma família são unidos pela afeição? Não são. Então, não é possível que um único espírito, a par de cada um dos nossos benfeitores espirituais, porque cada um de nós tem o seu anjo guardião. Cada um de nós tem um espírito que zela e que vela pela nossa encarnação e pelo nosso progresso. A par disso, nós não temos um espírito único para cada família, porque nós não estamos ligados, vias de regra, unidos pela afeição. E eles continuam na resposta a essa pergunta dizendo: não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. O que eles querem dizer com isso? Não é porque uma família é famosa pelo seu sobrenome, ou porque teve na sua árvore, teve ou tem na sua árvore genealógica
personagens que foram muito importantes para a história ou para a humanidade, isso não torna essas famílias melhores. Então, não é possível que um espírito venha dar atenção, venha dar apoio, venha dar cobertura a famílias que estão tão sensibilizadas por essa história pregressa do seu nome ou do seu sobrenome. Então, mas assim, Miramês, o espírito Miramês, numa série de livros Filosofia Espírita, no capítulo 11, ele faz comentários sobre todas as questões do Livro dos Espíritos. E eu achei interessante fazer... Tem muita coisa aqui para falar, mas eu vou fazer um pequeno resumo, não é? Ele diz que alguns espíritos se ligam à nossa família, mas eles o fazem por amor. Não esse amor que nós conhecemos, porque esse amor que nós conhecemos, até pelos nossos filhos, é um aprendizado do verdadeiro amor. Não é um amor verdadeiro, um amor que um benfeitor espiritual, por exemplo, tem, porque eles trabalham em nome de Jesus e eles têm essa tarefa. Interessante também, Miramês nos alerta para essa lembrança, que esses espíritos protetores, eles já foram homens e mulheres como nós. Eles já percorreram todo esse trajeto evolutivo que nós estamos percorrendo. Então, eles sabem das nossas dificuldades, das nossas agruras, dos nossos tropeços. E, em sinal de agradecimento ao patamar que eles chegaram, e isso faz parte da evolução nossa, de todos nós, filhos de Deus, então, em agradecimento, em gratidão, a esse patamar evolutivo que eles chegaram, eles se propõem a voltar sobre os seus próprios passos para, então, nos ajudar no carreiro da evolução. Miramês continua dizendo, então, que o orgulho de raça é para os espíritos ainda ignorantes das leis universais da fraternidade. Não há por que ter orgulho de raça. Uma raça não é melhor do que a outra. Então, eles nos ajudam, esses benfeitores familiares, nos ajudam a compreender que só o verdadeiro amor é que nos vai tornar felizes e vai nos ajudar a que, futuramente, possamos estar mais próximos de Deus. Eles dizem também que alguns tipos de espíritos se ligam às famílias por sentimentos que não se coadunam com os seus. Isso quer dizer o quê? Nós sabemos que os espíritos se aproximam de nós por sintonia vibratória. Então, alguns espíritos não tão bons se aproximam de nós, se aproximam de nossa família. Não com o intuito de nos fazer mal ou de nos prejudicar, mas atendendo aos nossos próprios anseios espirituais, do ponto de vista energético, do ponto de vista da sintonia. Na próxima questão, que é a 518, Kardec indaga aos benfeitores, assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos atraídos por motivos particulares para as reuniões dos indivíduos? O que Kardec está querendo perguntar? Que nós temos o nosso benfeitor espiritual. Em alguns casos, quando há harmonia entre os familiares, e aquele amor verdadeiro, os espíritos bons se aproximam também para orientar aquele grupo. Mas, a par disso, Kardec está perguntando se há espíritos que se interessam por nós relativamente aos nossos interesses particulares, aos nossos pendores, às nossas tendências. E os espíritos respondem que os espíritos preferem estar no meio daqueles que se lhes assemelham.
Então, para a gente descobrir qual é o tipo de espírito que nos acompanha, qual é o tipo de espíritos que ficam presentes às nossas reuniões, nas nossas relações, é só a gente se indagar que tipo de tendências a gente tem. Quais são os tipos de objetivos que a gente tem. Então, nós vamos atrair espíritos semelhantes, porque eles dizem que eles se acham à vontade entre aqueles que têm os mesmos pendores que eles. E é pelas tendências que o homem atrai os espíritos, quer ele esteja só, quer ele faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter nele predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. E Miramês, então, em comentário a essa questão, ele diz o seguinte, que a moral, ela é a reguladora da atração dos conjuntos de espíritos que se manifestam entre nós. Dependendo do tônus moral de uma reunião, de um ajuntamento, de um encontro, dependendo da moral, dependendo do objetivo, dependendo do propósito, que faz com que essas pessoas estejam reunidas, isso é que vai regular a qualidade do espírito que estará presente nessas reuniões. E diz que os encarnados se misturam com os espíritos desencarnados da mesma índole. Da mesma forma, o mundo espiritual se junta a nós pela nossa índole. Atraímos almas pelo sabor das nossas paixões inferiores, ao passo que quando nós passamos a reforma moral, o que é a reforma moral? O esforço de, dia a dia, paulatinamente, irmos combatendo as más tendências, os maus pensamentos, as más condutas. Então, na medida em que a gente começa a fazer a nossa reforma moral, aqueles que antes nos inspiravam para o mal, para as paixões, para os vícios, eles começam a se afastar. Porque, como a gente diz vulgarmente, aquele movimento que a gente faz, no sentido da evolução, não é mais a praia deles. Então, eles se afastam e vão procurar espíritos semelhantes. E, na medida em que esses se afastam, eles abrem espaço a que espíritos que têm as mesmas intenções de se melhorar, quais as que nós estamos apresentando, venham se juntar a nós. Em uma reunião de espíritos, pode-se conhecer a qualidade dos espíritos que a frequentam pela qualidade da própria reunião. Na questão 519, Kardec pergunta se as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais. Eles respondem que sim, pela razão de que esses agregados, esses agrupamentos humanos, eles são individualidades coletivas, que caminham para um objetivo comum e precisam de uma direção superior. Qual é o objetivo primordial? Qual é o objetivo comum de todas as aglomerações no planeta Terra? É no sentido de evolução, de progresso moral, de aperfeiçoamento. E a gente precisa de uma direção, a gente precisa de uma inspiração. Lá, então, Miramês responde que as sociedades, as cidades e as nações, elas têm espíritos qualificados para tais empreendimentos. Imagina, não é fácil governar uma nação do ponto de vista material. Imagina governar toda uma coletividade. No caso do Brasil, nós temos o quê? Mais de 200 milhões de almas.
Imagina, tem que ser um espírito muito qualificado, tem que ser um espírito muito versado, muito trabalhado ao longo de milhares de anos, para que esse espírito possa conduzir a nossa nação. O espírito protetor de uma nação, diz Miramês, mostra-se em seu todo numa equivalência grandiosa. As suas qualidades, elas ultrapassam a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de conhecimento, porque eles se propõem a dirigir uma nação não pela livre e espontânea vontade. É claro que, como eu falei lá atrás, à medida que a gente vai evoluindo, a gente se torna tão grato, que a gente não quer ficar num paraíso egoístico. A gente quer voltar atrás e dar a mão àqueles que estão na retaguarda. Então, esses espíritos, eles dirigem as nações pelo simples prazer de amar. Imagina dirigir o nosso Brasil. Tem que amar muito, não é? Com tudo que a nossa nação apresenta. E ele diz que esses espíritos responsáveis pelas nações, eles são ministros do Cristo, num trabalho ativo e constante. E eles alcançaram uma superioridade moral grandiosa, distante de qualquer possível análise do nosso entendimento tão pequenininho, e para que eles assumam esse cargo. Ele se desdobra até o lar, onde encontra a primeira célula da sociedade. Uma observação que Miramês faz é que esses espíritos são seres angélicos. Mas não são angélicos do jeito que a gente foi ensinado nas outras doutrinas religiosas, que foram espíritos que não passaram pela fileira das encarnações, como nós estamos passando, e já foram criados anjos. Não, eles se tornaram espíritos angelicais pelo próprio esforço, pelas próprias dificuldades, pelos próprios tombos, como nós também vamos chegar lá. E o Miramês diz que em cada planeta habitado do universo, não é só da Via Láctea não, tá, gente? Via Láctea é uma pontinha de um alfinete no concerto do universo. É uma coisinha de nada. Mas, então, em cada planeta habitado, existe um espírito habilitado, um guia espiritual, não é isso? E continuando, o Paulo, por exemplo, no capítulo 16, versículo 18, lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: por que trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso? Ou seja, esses espíritos receberam ao longo das suas batalhas milenares refrigério. Então eles também vêm trazer o refrigério para nós, vêm nos trazer a esperança de que nós também seremos algum dia anjos tutelares de alguma nação. Reconhecei então, pois, a homens como estes, se não fora assim. Aí Miramês diz assim: se não fossem esses luminares que dirigem a nossa nação, diz Miramês, nós estaríamos num barco sem direção. Um barco no meio da tempestade, sem direção. A gente olha o nosso país, a gente não pode falar do país alheio, porque a gente está vivendo a realidade brasileira. Imagina o nosso país. Às vezes a gente acha que o nosso país está no meio de um furacão, está no meio de uma tempestade, que esse país não vai chegar a um porto seguro. Mas ele vai chegar a um porto seguro, porque existe um anjo tutelar que dirige a nossa nação. Não é isso? Que é o espírito Ismael. E ele diz também, continuando a dizer, o Miramês continua a dizer que
Eles limpam das nossas mentes o orgulho e o egoísmo. Eles fazem o esforço deles. É preciso que os políticos e os administradores acreditem nesta verdade, diz Miramês, passando a ajudar os espíritos encarregados de instruir a nação para um bom desenvolvimento no concerto dos povos, na iluminação coletiva de todas as nações no mundo. Se uma nação quer atrair um bom espírito, o que ela precisa fazer? Que os governantes estimulem a educação coletiva de todo o povo. Vamos lá para a questão 520. Se ficar falando muito, vai passar a hora e não vai dar tempo. Lá na questão 520, Kardec pergunta se os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que aqueles que se ligam aos indivíduos. Eu acho que eu já respondi, e também Miramês já respondeu. Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Quem nos dirige, o nosso anjo guardião, aquele que está mais próximo de nós, que nos orienta, que nos inspira, que nos socorre, que nos consola, que nos ajuda a ter esperança, que estimula a nossa fé, ele tem que ser melhor do que nós, com certeza. E necessariamente ele já tem que ter passado pelo sufoco que a gente passa. Ele nos estimula a ter paciência, nos estimula a ter tranquilidade, que isso vai passar. Que dirá então um espírito que dirige uma nação? É claro que ele tem que ser muito mais evoluído. E vamos ver o que Miramês fala a respeito. Que comentário ele faz sobre essa questão? Eles dizem que o seguinte, que é claro que esses espíritos protetores de uma nação são de natureza elevada. Não obstante, a sua elevação e o tamanho espiritual de cada um depende do lugar que eles ocupam. Ou seja, depende do senso moral daquela nação. Então, quanto mais aprimorado for o senso moral de uma nação, mais elevado e mais aprimorado será o espírito elevado que vai orientar essa nação. E ele faz, então, a seguinte colocação. Imaginemos, quem seria o espírito protetor de Sócrates? Isso. E de Francisco de Assis? E de Buda? E de Allan Kardec? Que eram e são espíritos de alta estirpe, que vieram fazer um diferencial no planeta Terra. Esses homens foram instrutores da humanidade, dentro e fora do corpo. Então, é óbvio que eles tinham que ser inspirados por espíritos muito superiores a, por exemplo, o anjo guardião da Rosana. O meu anjo guardião, com certeza, é muito melhor do que eu, é muito superior a mim. Mas um espírito que orientava Sócrates, está a anos-luz do anjo guardião que me orienta. Nada contra você, meu anjo guardião. Muito grata. Mas, então, de acordo com a nossa evolução, à medida que a gente vai melhorando, a gente atrai um espírito cada vez melhor. E quem seria o guardião de Jesus, gente? Espírito de escola, construtor, idealizador, comandante do planeta Terra. Quem seria o anjo guardião de Jesus? Era o próprio Deus. Ele mesmo o dizia. Ele recebia ordens diretamente de Deus para o seu mandato. Jesus foi e é o médium de Deus. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, Miramês continua dizendo o seguinte, que é necessário que aprendamos que esses espíritos, esses guias, eles renunciam muito. Eles já estão num patamar que poderiam estar habitando esferas espirituais que a gente não consegue nem imaginar a grandeza
de esferas espirituais elevadíssimas. A gente não consegue conceber. Então, eles poderiam estar nessas esferas, mas eles renunciam. Por que eles renunciam? Porque eles compreendem que eles também foram ajudados. Eles compreendem que também foram auxiliados, foram apoiados, foram sustentados, e por extrema gratidão e por extremo amor, aquele amor que Jesus ensinou, eles voltam e vivem em função de nós outros, para nos ajudar a descobrir a verdade. E interessante que Miramês cita uma passagem de Paulo de Tarso, eu achei bem bonita, eu anotei aqui. Paulo falava assim aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 2 de sua epístola: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. O que isso quer dizer? Que quando nós nos sentirmos auxiliados, a gente tem que devolver esse auxílio, primeiro, na forma de gratidão, sempre gratidão. E, mais do que isso, nós devemos doar ao outro aquilo que a gente recebeu. Então, a gente tem que ficar ansioso por doar. Nossa, eu recebi tanto, eu vou doar um pouquinho do que eu tenho. Não só em termos materiais também. Muitas vezes o nosso egoísmo nos impede, nossa ganância, nos impede de doar bens materiais. Às vezes a gente tem a mão muito fechada, difícil de abrir. Mas a gente pode doar tanta coisa, gente. A gente pode iniciar a nossa trajetória de doação de muitas maneiras, com uma palavra, com um pensamento, com uma prece, com um auxílio inesperado, com carinho, com um abraço. Abraço para depois da pandemia, tá? Mas a gente pode dar um abraço mental, a gente pode dar um abraço virtual. Porque ele diz o seguinte, que todo esse trabalho de Deus, a nosso respeito e em função de nós, se move pelo amor. Nós devemos fazer o mesmo por onde nós passarmos, que a vida crescerá cada vez mais em nosso coração, iluminando a nossa consciência. E agora, assim, a última pergunta da noite, a última pergunta que nós vamos estudar juntos nesta noite, que é a questão 521. Na questão 521, Kardec pergunta assim aos espíritos: podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo aqueles que às artes se dedicam? Gente, a gente tem que parar para pensar o que é a arte. No momento atual do planeta Terra, tem muita coisa que se faz passar por arte, que no meu pobre entendimento é um conceito muito duvidoso. Então, Kardec está querendo saber se tem espírito que protege os artistas. É isso que ele quer dizer. Aí, olha só a resposta. Há espíritos protetores especiais e que assistem àqueles que os invocam, quando dignos desta assistência. Então, não é porque eu faço qualquer coisa que eu acho que é arte, no meu entendimento, qualquer porcaria que eu acho que é arte, que eu vou invocar para mim um espírito que vai me sustentar. É claro que eu vou sempre atrair um espírito, seja uma arte verdadeira ou seja uma arte porcaria, porque a gente os atrai pelos nossos gostos, pelas nossas tendências. Continuando os espíritos, ele responde: que queres, porém, que façam com que os julgam ser o que não são? É aquilo que eu falei. Tem gente que acha que o que ele faz é uma arte. Ele julga que é uma arte, mas não é uma arte. Então, é claro que ele não vai atrair um espírito benevolente que vai sustentar aquilo. Não lhes cabe fazer que os cegos veem, nem que os surdos ouçam. Ou seja, aquele que é cego, aquele que não tem simancol, vamos dizer assim,
de ver que aquela coisa que ele está fazendo, aquela coisa que ele está criando, desculpe falar assim, a coisa, é porque a gente vê nitidamente que aquilo não é arte, aquilo não pode ser uma arte, aquilo não pode ser. E se é uma arte que não foi muito bem inspirada, não, pelo menos não foi no plano espiritual, superior. Então, eles dizem o seguinte, aí tem um comentário grande de Kardec, falando a respeito dessa questão, que os antigos fizeram desses espíritos protetores das artes divindades especiais. O que eram, então, as musas inspiradoras, senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes? Na Grécia Antiga, tanto quanto na Roma Antiga, existiam espíritos protetores, por exemplo, para tudo, para os lares, para vários tipos de arte. Então, o que eram esses deuses? Eram espíritos protetores. E aí Kardec continuam que, tendo todo homem e espíritos que com ele simpatizam, é claro que a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade de gostos e ideias. Em suma, que estes agregados de pessoas que se dizem artistas também têm espíritos que os envolvem, que os inspiram e que os secundam, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Então, a gente está sempre cercado de espíritos, mas a gente não pode dizer que esses espíritos sejam superiores, e muito menos que eles sejam guias. Ora, vamos analisar a que tipo de arte nós estamos nos referindo para a gente saber, de antemão, que tipo de espíritos está naquele meio. E aí Miramês vem nos socorrer, dizendo, nesse comentário, que os espíritos superiores, eles são encarregados de auxiliar o progresso. Voltando, então, à pergunta de Kardec, aquela coisa que se apresenta como arte, auxilia o progresso de alguma maneira? A gente tem que parar para perguntar. Essa atração, essa peça de teatro, essa música, esse show, esse vídeo, esse clipe, essa dança, está auxiliando o progresso de alguma maneira? A gente tem que se perguntar. Então, se não está auxiliando o progresso, nós queremos progredir, nós temos que selecionar aquilo que a gente vai ver, aquilo que a gente vai ouvir, aquilo que a gente vai compartilhar, porque se a gente compartilha coisas que não são bem uma definição de arte, nós estaremos criando uma sintonia com os encarnados que as produzem e, igualmente, com os desencarnados que estimulam esse tipo de atração. E aí, o Miramês continuou a dizer o seguinte, os espíritos encarregados das artes, por exemplo, assim, eles existem para alimentar as ideias nobres. Ideias nobres. Então, arte tem que ser sinônimo de ideia nobre. Se não é ideia nobre, não é uma arte. Revelando a sabedoria de Deus pelos seus próprios filhos, a razão te indicará meios inúmeros de sentir a paternidade, onde os olhos possam ver e os sentimentos possam sentir. Continua Miramês. Quando as criaturas são dignas da assistência de protetores espirituais, isso se dá a respeito das artes também. O artista, o verdadeiro artista, tem assistência dos benfeitores espirituais, que o ajuda a manifestar o poder de Deus na expressão do belo. Então, a arte é sinônimo do belo. A arte é sinônimo do progresso. A arte é sinônimo de elevação moral, elevação de pensamento, elevação de sentimento. A arte é sinônimo de bem-estar. Então, se aquilo que a gente chama de arte não está produzindo nada dessas coisas,
Isso não é arte. Não cabe às divindades, continua Miramês, como eram chamadas antigamente, fazer com que o homem completamente ignorante da arte seja um artista. Então eu resolvi ser artista. Eu ignoro qualquer coisa, qualquer fundamento de arte. Eu nunca estudei arte. Eu não sei para que arte existe. A que ela se propõe. E aí eu desejo ser inspirada por um espírito superior? Se eu sou completamente ignorante, esse espírito superior não vai me pegar na minha mão, por exemplo, e vai me fazer pintar como pintava, por exemplo, um Picasso, um Modigliani, ou qualquer outro grande pintor, da mesma forma que não vai me fazer uma escultura como os grandes escultores, ou qualquer outro tipo de arte, não vai me fazer interpretar como os grandes intérpretes. Então, eles não podem fazer milagres, eles não podem tirar de dentro da gente aquilo que a gente não tem. Mas eles ajudam aqueles que já conquistaram esse dom a mostrar com mais perfeição as belezas que a tinta ou o cinzel podem transmitir. Então, a gente pega um grande artista, um grande pintor, ele já tem esse dom. Mas esse dom não foi dado a ele gratuitamente. É uma conquista desse espírito ao longo de milhares de encarnações em que ele foi aperfeiçoando a sua arte. Desta forma, é claro que ele tem um espírito protetor que o secunda, que o inspira, que o sustenta, que pode até, eventualmente, pegar na mão dele, para ajudá-lo a concretizar a expressão da beleza universal. Os espíritos superiores, continua Miramês, contribuem para o progresso em todas as suas manifestações, sem um lugar determinado. Eles trabalham em todo o universo. E a Terra é um dos palcos dos seus movimentos de beleza imortal. Então, essas são as nossas reflexões acerca de apenas 5 perguntas desse capítulo 9, que é um capítulo extenso, conforme eu falei, 101 questões. Então, eu convido aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, aqueles que estão nos acompanhando, ou aqueles que vão nos ouvir mais tarde pelas redes sociais, que se juntem aos grupos que estão acontecendo durante essa pandemia, aos grupos das diversas casas espíritas espalhadas por todo este planeta, que estudam as obras básicas, estudam o espiritismo, que nos ajudam a nos esclarecer, nos ajuda a adquirirmos elementos para as nossas reflexões, para as nossas tentativas de reforma íntima e nos ajudam a nos tornarmos melhores a cada dia. Agradecemos profundamente a oportunidade de voltarmos fisicamente a esta casa, tão querida aos nossos corações. Sentimos-nos imensamente abraçados, não só pelo nosso guia espiritual, mas também pelos nossos orientadores, pelos benfeitores desta casa, por todos os espíritos que passaram por aí. E nós agradecemos profundamente esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Deus, para tratarmos da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento moral, do nosso crescimento como espíritos imortais, que fomos criados para sermos felizes. Desiderado esse que nós só alcançaremos o dia que nós formos perfeitos. Enquanto isso, agradeçamos as oportunidades toda a vida.
Porque a gratidão abre as portas de toda abundância. Abundância material, abundância espiritual, abundância de paz, de equilíbrio e de felicidade. Gratidão e fiquem todos na paz de Deus.